Bem, eu falei para vocês que eu ia explicar um pouco do sistema de castas na Índia, não é? Então, na Índia, a sociedade está dividida em castas. Que castas são camadas sociais que compõem a sociedade hindu e que são sujeitas a regras muito rígidas. Ou seja, é uma pessoa que sair de uma casta para ir para outra casta é muito difícil. Na nossa sociedade, na sociedade em que nós vivemos, uma pessoa ela pode ascender socialmente. Professor, o que é ascender? Ela pode sair da condição, por exemplo, de uma pessoa que não tem bens, de uma pessoa considerada diante da sociedade pobre, e ela pode ascender, prosperar de tal forma que ela vai se tornar uma pessoa rica, vai acumular bens. Ela pode fazer isso, ela pode deixar de ser pobre e passar a ser rica. Lá na sociedade hindu é um pouco mais complicado, exatamente por conta dessas castas e por ter uma ligação muito grande com a religião. Para eles, as castas estão divididas em 5 castas. Vamos ver se são 5 castas em 4 castas. A primeira são os brahmas, a segunda são os kshatriyas, a terceira, os vaisyas, o quarto, os sudras e, por fim, os párias ou os famosos dalits. Deixa eu explicar para vocês. Esse sistema de castas, ele é separado da seguinte forma. O deus, a casta deles está ligado ao deus Brahma. O nome do deus para os hindus é o Brahma. Então, os Brahmas, que são os sacerdotes, que se chamam Brahmas, eles representam a cabeça de Brahma. Então, na sociedade hindu, dos indianos, eles são extremamente respeitados. É a classe mais elevada da sociedade e se consideram, não é, nascidos da cabeça do deus Brahma. Já os kshatriyas, guerreiros com poder político, nasceram dos braços de Brahma. Então percebam, não é? Que é um sistema de classes que ele vai, não é, de cima para baixo. Então, primeiro nós temos os Brahmas, que são os sacerdotes, a cabeça de Brahma. Depois nós temos os Kshatriyas, que são guerreiros que têm poder político. Eles são os braços de Brahma. Depois nós temos os Vaisyas, que são os comerciantes, camponeses e artesãos. Eles nasceram das pernas do deus Brahma. Então nós aí já temos, não é? Os Brahmas, que são os sacerdotes, nasceram da cabeça de Brahma, o deus para os hindus. Os Kshatriyas são os guerreiros que têm poder político, nasceram dos braços de Brahma. Já conhecemos os Vaisyas, que são os comerciantes, os camponeses e os artesãos, eles nasceram das pernas de Brahma. Aí nós vamos ter os Sudras. Os Sudras são os servos, eles nasceram dos pés de Brahma. Os Sudras nasceram dos pés, são os servos. E lá no final, que é a poeira, que eles consideram a poeira que está embaixo dos pés de Brahma, é a poeira. Os pés de Brahma apoiaram-se no chão e aquela poeira que tem embaixo dos pés de Brahma são os párias, ou os famosos dalits. Teve até uma novela que falava sobre isso. Eram os marginalizados da sociedade. Dalits, não é? Que vieram da poeira debaixo dos pés de Brahma. Como vocês viram, não é? Na leitura que eu fiz, o Siddhartha Gautama, ele não aceitava esse sistema de castas. Ele achava que ele era muito injusto. Então, ele criou uma comunidade, a qual ele chamou Comunidade dos Mendicantes Budistas. Ele não concordava com esse sistema, porque esse sistema ele é rígido, porque um Dalit não pode chegar a ser Sudra. Os Sudras não chegam a Vaisyas, os Vaisyas não chegam a Kshatriyas, os Kshatriyas não chegam a Brahma.
certo? Então, é um sistema de castas onde a pessoa não pode ascender. E ele é muito rígido, extremamente rigoroso. E Siddhartha achava que aquilo era um erro, porque a sociedade não deveria ser dividida dessa forma. Assim como Pitágoras, Buda tinha lembranças de vidas passadas. Dizia que em vidas anteriores havia conquistado as qualidades para se tornar um Buda. Numa dessas vidas, tinha sido o príncipe Vesantra, também conhecido como Sudana, famoso pela sua misericórdia e compaixão. Vesantra gostava de ajudar as pessoas e atendia a todos os pedidos que lhe faziam. Sua compaixão era tão grande que acabou dando tudo o que tinha e ficando pobre. Buda precisou de várias vidas para chegar à iluminação. Então vocês já percebem que aí o budismo, não é? A filosofia ou a doutrina budista acredita na reencarnação. Só que para eles, a reencarnação tem a finalidade de levar aquela alma, conduzir aquela alma para a iluminação. Então, muitos budistas entendem que são necessárias inúmeras reencarnações para atingir as virtudes da iluminação. Por isso, Buda compreendia os erros e as dificuldades de seus discípulos, pois sabia que eles estavam no caminho da aprendizagem. Dizia que, dependendo dos pensamentos, ações e palavras em uma vida, teremos bem-estar ou desgraças, boas ou más reencarnações futuras. Essa ideia de que nossas ações, boas ou más, têm consequências em outras vidas, chama-se karma. Karma, segundo a religião dos hinduístas e budistas, é o conjunto das ações humanas, boas ou más, e suas consequências. O passado determina o presente, assim como o presente irá determinar o futuro. De acordo com essa ideia, cada pessoa é responsável pelo próprio destino, e o conjunto de suas boas ações terá influências benéficas sobre suas vidas futuras. Então, aí isso é karma, não é o que você faz aqui de ruim, você vai pagar na outra vida. A religião hindu já falava disso. Na companhia de seus discípulos, Buda viajou por muitas cidades, ensinando sobre o karma, a reencarnação, a imortalidade da alma, a libertação da dor e do sofrimento, o caminho do meio, a bondade, a compaixão, a luta contra o egoísmo. Com esses ensinamentos, Buda conseguiu que seu pai, afinal, se tornasse também seu discípulo. Tá vendo? Tamanha determinação dele, ele realmente acreditava, não é? Buda aconselhou o pai a ter uma boa conduta e um coração generoso. O dever de um pai de família, assim como o dos monges mendicantes, era responder ao ódio com amor, pois amando a todos os seres do universo é que atingimos a felicidade. Ele possuía apenas suas vestes, sua tigela de esmolas e seu bastão. Comparava o religioso ao operário. Uma pessoa de fé não deveria descansar antes de cumprir sua tarefa, a iluminação divina. O príncipe mendigo nunca descansou, mesmo velho, andando apoiado em muletas, percorria a Índia, ensinando sua doutrina. Suas últimas palavras aos monges foram: esforçai-vos sem cessar. Morreu aos 80 anos. Os budistas acreditam que ele atingiu o nirvana. O nirvana para os hindus, segundo os hindus não, o budismo, é um estado máximo de libertação da dor, do desejo e da necessidade de reencarnação. A obra de Buda difundiu-se em muitas regiões da Ásia e, por ter se espalhado por vários países do mundo, existem diferentes tradições budistas. Na Índia, seu país de origem, durante alguns séculos, o budismo exerceu bastante influência no pensamento religioso. Mas a partir da invasão dos muçulmanos, entre os séculos 9 e 11, entrou em declínio e quase desapareceu. Apenas recentemente, as ideias de Buda começaram a ser
recuperadas. E assim, meus amados, nós acabamos de conhecer um pouco mais sobre o budismo, não é? Talvez algum de vocês devam até pensar assim, eu nem sabia que existia essa doutrina religiosa, essa filosofia de vida para alguns. Pois é, meus amados, existe. E a história é belíssima, não é? Um homem que a única arma com a qual ele lutou foi o amor, não é? E a sua tigelinha, que ele passou a vida inteira com ela nas mãos. Ele chegou aos 80 anos e mesmo aos 80 anos ele nunca deixou de esmolar. Ele nunca deixou de pedir ajuda e ele nunca deixou de se esforçar ao máximo para amar os outros até o esgotar de sua vida. E a certeza dele era tão grande no que ele acreditava que ele acabou por converter o próprio pai, não é? Que também se torna um de seus discípulos, o pai que prendeu ele lá no início, que casou ele, que cercou ele de riquezas, que prendeu ele dentro de casa, depois tornou-se discípulo do filho. Percebam o tamanho, não é? Do acreditar de Siddhartha Gautama, depois Buda, não é? Na sua filosofia de vida. Então, meus amados, aqui eu encerro nossa aula. Nós tivemos a grande oportunidade de conhecer mais uma doutrina religiosa, então isso quer dizer que nós estamos expandindo nossos conhecimentos. Já conhecemos um pouquinho sobre o sistema de castas, não é? Que acontece na Índia. E como atividade, não é? Eu vou deixar para que vocês respondam as questões da página 68, da página 69 e da 70, tá bom, meus amores? Tenha uma semana iluminada, tá bom? Uma semana iluminada, rica e feliz, da graça e do amor do Cristo Jesus, tá bom? Até a nossa próxima aula.